Paz seja convosco. Amém. Mais uma vez estamos juntos. E quando estivermos na glória com o Senhor, vai ser para sempre. Não vai haver férias. Não vai haver separação. Nós vamos estar em constante adoração com o Rei, com o Senhor. Claro que com aqueles que forem. Aqueles que não forem, vão ter um destino um pouquinho mais amargo, mas não nos cabe, não cabe a nós nem determinar, nem julgar, nem estabelecer nenhum tipo de pensamento. Apenas orar para que nós possamos juntos passar a eternidade com o Senhor. Muitos imaginam o céu como algo chato. Se você já tem esse pensamento da casa do Senhor aqui na terra, realmente vai ser chato. Não por você, que você não vai estar lá, mas para aqueles que se alegram na presença do Senhor, vai ser um grande privilégio. Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que governa, aquele que reina, aquele que é para sempre, o nosso Deus, aquele que tem guardado e sustentado a sua vida e a sua casa. Mesmo que muitas vezes você não consiga contemplar, a mão do Senhor, ela está aí. Às vezes pesando sobre a nossa vida, para nos colocar no trilho. Mas na grande maioria das vezes, nos protegendo e nos guardando. Oremos. Senhor, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, em louvor e adoração. Queremos, Pai, ouvir a Tua voz. Queremos reconhecer a Tua palavra. Queremos, Pai querido, que algo mude nas nossas vidas do dia de hoje. Que o nosso coração possa ser um campo preparado, passado já o arado, para receber a semente e ser regada pelo Teu Espírito. Que nós possamos, Pai, ter o nosso coração pronto a receber a Tua santa e bendita palavra. Nos ilumina. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que chegou agora, que não participou da oração inicial, não participou dos louvores, uma vez por semana, chegue um pouquinho mais cedo. Vá tomar banho, 6 horas, 6 e uns pouquinhos. Nós temos a comodidade do culto no lar. Se prepare, se arrume e esteja pronto para você assistir o culto na integralidade. Uma vez por semana, nós nos reunimos para cultuar ao Senhor. Eu quero convidar você, pedindo a você que você busque ser fiel com o Senhor em relação aos horários. Em nosso último encontro, nós meditamos sobre o tema com os olhos em Deus. Somos guiados pelos nossos olhos. As vitrines dos shopping centers, elas existem pelos nossos olhos. As mídias sociais, que nós gastamos tanto tempo, porque você não investe, você gasta, não tem retorno. O que você gasta vem a partir dos nossos olhos. Sejam situações, pessoas ou coisas, muitas vezes investimos ou gastamos mais tempo do que deveríamos nestas coisas. Seja para o bem, seja para o mal, nós temos sido enganados. Nós olhamos para as coisas e as cobiçamos, nós nos entretemos com as coisas, nós perdemos tempo. E por isso nós temos sido enganados, os nossos olhos, eles nos enganam. Concupiscência dos olhos é o nome desse pecado. Quando você investe mais tempo nas coisas que estão à sua volta, do que realmente no relacionamento seu com o Senhor. Tiago nos diz que nós não recebemos porque não pedimos. Pedimos e não recebemos, porque nós pedimos apenas para esbanjar nos nossos próprios desejos e deleites. O salmista vê essa situação. Vê que a situação dele, no Salmo 42, é uma situação desafiadora. E ao mesmo tempo uma situação cheia de desespero. Sua carne geme. Mas o seu espírito
ele se levanta para a batalha. Qual é a estratégia para você, seguindo os caminhos do salmista, ser vitorioso neste combate? Ou nesses combates, porque cada dia tem o seu mal. Salmos 42, verso 8, é o verso da semana passada que ficou, que diz: contudo o Senhor, durante o dia me concede a misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Dia após dia somos levados a situações extremas. O mal está preparado para amanhã, para você. Mas é feriado, não importa, você vai ter situações para você resolver. Nos deparamos com encruzilhadas que definem ou podem definir nossas vidas, ou parte delas. Decisões mal tomadas influenciam as nossas vidas. Ser vencedor ou perdedor muitas vezes está apenas aonde você põe os seus olhos. O salmista sabia disso. E ele opta por colocar os olhos dele em Deus. Não na situação. Não nas preparações, nos pensamentos, nas adivinhações. Há momentos que na vida nós pensamos para olhar atrás. Tem uma música que diz: há momentos na vida que nós pensamos olhar atrás. É preciso pedir ajuda para continuar. E clamamos pelo nome de Jesus. Com os olhos na cruz. Com os olhos em Deus. Temos os nossos caminhos tortuosos aplanados. Nós somos tirados de um tremedal de lama, de pecado. Somos conduzidos à fornalha e não sofremos dano. Somos entregues e colocados na cova dos leões e nós não somos devorados. A situação que você está passando, ela não é para te destruir. Por mais que os seus olhos, quando você abaixa e olha apenas para o problema, pareça que é isso. Confie em Deus. Entrega os seus caminhos a Ele. E o mais Ele fará. Nós falamos hoje pela manhã a segunda parte do tema da fidelidade. Deus, Ele é fiel. E eu não posso contar com você. Você não pode contar comigo. Mas nós podemos contar com Deus. A palavra de hoje diz assim: confiar ou não confiar? Eis a questão. Shakespeare, um grande escritor, ele tinha uma dúvida. Ele falava assim: ser ou não ser? Eis a questão. E ele, na sua peça teatral, ele ficava discutindo, parecendo um gato correndo, um cachorro correndo atrás do rabo. E a pergunta para você não é ser ou não ser, e sim confiar ou não confiar. Será que você depositar a sua confiança na sua força tem tido resultado? Você confiar nas suas mãos tem resolvido? A opção é confiar em Deus. Confiar ou não confiar? Entregar a sua vida ou não entregar? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmo 42. Nós vamos ler segundo a vontade e a graça de Deus pela última vez esse Salmo 42, pelo menos dentro desse momento. Salmos 42 diz assim: ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio, Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, do Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim.
Contudo, Senhor, durante o dia me concede a tua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste? Por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, teu Deus onde está? Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Senhor através da sua santa e bendita palavra. Estamos caminhando já em alguns domingos nesse Salmo 42, Pai, que tem nos instruído a respeito de um homem que passa lutas e dificuldades, mas que tem os seus olhos fitos no Senhor. Que nós possamos nesta noite, Pai, ouvir a Tua voz através da Sua santa e bendita palavra. Que nós possamos, Pai, receber instruções para um viver melhor na Tua presença. Me coloco, Pai querido, como um canal, como um dispenseiro do Senhor, e peço que o Senhor me ajude, Pai, a falar apenas do que procede na Tua palavra. Oro em nome de Jesus. Amém. Confiar ou não confiar, eis a questão. Você tem todos os dias, todos os momentos, essa pergunta a ser feita. Confio em mim ou confio em Deus? Confio na força do meu braço ou eu confio no Senhor? Vou guardar no meu celeiro ou vou abençoar vidas? A estrutura desse salmo é marcada pela dupla repetição do refrão, e se nós analisarmos o Salmo 43, porque muitos comentadores e comentaristas dizem isso, que o Salmo 42 e 43 é um salmo só, você vai encontrar não uma dupla, mas uma tripla repetição. Nós temos também aqui no verso 5 do Salmo 43 a mesma frase, porque está abatido a minha alma. Duas imagens dominam este salmo, essa exposição. No verso 1, nós vemos o salmista falando da água como vida. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti suspira a minha alma. Está falando de vida. No verso 7 já fala de morte. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. O salmista está se sentindo afogado. O começo do salmo nos leva a imaginar uma bela paisagem, com um agradável jardim, uma porção de águas tranquilas. O salmista encontra-se numa região montanhosa e diante do seu olhar ele vê passar uma corça, um veadinho. Uma corça que está sedenta, desesperada por água, e encontra naquele cenário aonde ela vai saciar a sua sede. E na observação daquela corça que passa com sede, para beber água, que quando você está com muita sede, você bebe rápido, a sua corça deve ter bebido, e depois foi acalmando. Ele começa a analisar que é a mesma situação dele. Ele compara a ação da corça com a ação dele em relação a Deus. Ele está sedento por Deus. Mas logo esta cena de um lugar tranquilo, de águas tranquilas, daquela corça bebendo água, ela some. Ela é apagada da imaginação, para então captar uma cena de uma guerra no coração do salmista, que nada tem de agradável, e você sabe muito bem que este conflito entre a nossa carne e o nosso espírito é forte, nos desgasta. Vez após vez eu acordo de manhã cansado, porque eu sei que na noite, nos sonhos, foi uma luta tremenda. Nós temos esses tipos de lutas também acordados. Na verdade, a maioria das nossas lutas são acordadas, em que nós somos colocados em situações em que nós ou fazemos a nossa vontade, ou fazemos a vontade de Deus. A presença no Salmo 42, a presença nominal, a palavra Deus, ela é grande.
Ela aparece mais de 10 vezes. Se você contar, você encontra 10, dependendo da versão, 12. Fora a condição que ele chama Deus de Senhor. Nós estamos vendo uma relação de Deus com o salmista, do salmista com Deus, uma relação íntima e pessoal. Abraão, quando você lê o livro de Gênesis, você vê que ele andava um pouquinho e levantava um altar de adoração ao Senhor. É bonito de ver o início da história de Abraão. Ele sentia o desejo de se relacionar com Deus. E a forma que ele conhecia era levantar uma pilha de pedras, derramar um pouco de óleo em cima e abençoar aquele lugar e falar: Deus, eu te louvo, eu reconheço o Senhor. Um Deus que era pouco conhecido dele. Por que o salmista fala tanto de Deus? Talvez tenha falado mais de Deus em um salmo do que você no mês inteiro. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Por que o salmista fala tanto de Deus? Porque ele confia em Deus. Talvez você não fale tanto de Deus porque você não confia em Deus. Você está com os olhos muito mais focados no seu problema do que na cruz. A sua fé diz que Deus, ele é poderoso. Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, mas ele não tem condição de te abençoar com um prato de comida na sua mesa. Isso é a luta do nosso coração. Um Deus que entregou o seu melhor é reputado a nada porque você não conseguiu pagar uma conta. O salmista, ele tem o coração dele cheio de Deus. Então ele fala: Deus, 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 Deus. Pode-se imaginar que Deus se comunica mais intensamente, fazendo-se sentir na sua ausência. Onde nós sentimos falta de Deus? Onde que as igrejas se enchem mais? É no momento de tranquilidade ou no momento de luta? As nossas orações, o tempo de dedicação nosso a Deus está proporcionalmente ligado à nossa luta e dificuldade. Se você estiver numa condição tranquila, talvez eu te chame para fazer uma vigília ou uma oração. Mas se você estiver passando uma dificuldade, naturalmente você vai querer auxílio. Nós sentimos mais falta de Deus na sua ausência. Salmos 27:5 diz: pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, na parte mais interior do seu tabernáculo, Ele me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. Esse é o pensamento do salmista. É o seu também? Será que é o meu no meio da dificuldade? Ou nós nos sentimos desamparados? Mas será que não é a nossa percepção que muda da necessidade de Deus? Será que Deus, ele realmente se afasta de você? Será que o amor de Deus é variável em relação ao que você pode oferecer? Ou é ao contrário? Lucas 18:24 diz: e Jesus, vendo o jovem rico, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Jesus está conversando com um jovem rico, e quando Jesus fala para ele que ele tem que vender os seus bens e segui-lo, e ele olha, Jesus Cristo não tinha onde recostar a cabeça, não tinha imóveis. Para entrar em Jerusalém pegou um jumentinho emprestado. Para celebrar a Páscoa foi num lugar emprestado, ele não tinha posses. Aquele homem abaixa a cabeça e sai. Nós vemos outros exemplos, como por exemplo a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse. Pessoas ricas, um centro oftalmológico de referência naquela época. As pessoas que tinham problema de visão iam lá. Quando você quer comprar coisas no Brasil, você vai lá na 25 de março, tem muita variedade, ou lá no Brás, comprar roupas. A referência era Laodiceia. Roupas de grife, lãs negras, que só tinha lá. E ouro, minas de ouro. Não era qualquer ouro, ouro refinado. E aqueles homens olhavam e falavam assim: nós temos tudo. E Jesus olha para essa igreja e fala assim: vocês são pobres, cegos e nus, porque vocês acham que a força está em vocês.
Deus, Ele cuida de nós. O nosso Deus faz referência ao filho, ao pai do filho pródigo. Ele está sempre aguardando o seu retorno. Salmos 42, verso 8 e 9 diz: contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite está o seu cântico. Pastor, nós já lemos. Sim, estamos lendo de novo, para você entender o que é o verso 9. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida, verso 9. Digo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Se você não lê o verso 8, você não entende o verso 9. Ao lermos o verso 8, o significado desse versículo ele fica um pouco mais claro. Visto que Deus, desta forma, até aqui se mostrou tão bondoso para comigo, então orarei a Ele agora com muito mais confiança, pois a experiência que tenho tido de bondade me inspirará a coragem. Davi não está numa gangorra ou numa montanha russa de alto e baixo, confio e não confio. O que ele está falando é, porque eu confio, porque Deus tem sido bom para mim, eu vou abrir realmente o meu coração. Se lermos o verso 9 isoladamente, teremos a falsa impressão de que Davi está murmurando, que ele não tem fé. Davi, nesse versículo, ele combina a oração com as reflexões que a fé e as lembranças dos livramentos do passado nos leva a fazer. Davi ele traz à memória o que Deus já fez. E a oração dele, em vez de ficar uma oração mais fraca, fica mais intensa, porque ele lembra o que ele já passou, ou do que ele foi livre. É algo que nós esquecemos. Certamente que quem quer que a luz e a persuasão do amor paternal de Deus antecipe para si o mesmo favor que Davi está justamente a descrever, também será induzido por seu exemplo a orar por si mesmo com maior confiança. Quando você, da mesma maneira que Davi, para de olhar para o problema e começa a olhar para tudo o que Deus já tem feito na sua vida, você muda. E você olha para Davi e fala assim, eu vou seguir o exemplo dele. E eu vou orar com mais intensidade. E eu vou buscar mais. Não vou ficar bravinho. Não vou bater a porta. Não vou deixar os familiares ficar sozinhos lá, quieto. Não vou sair de carro. Não vou sair para beber. Não. Eu vou resolver o problema. E o problema eu resolvo com o meu Deus. Uma estratégia que nós temos, que eu tenho, que eu passo para as pessoas, é a oração dos Salmos, em qualquer passagem da Bíblia, mas os Salmos em especial, em você orar em primeira pessoa. Abra aí Salmos 86, verso 98, um exemplo. Poderia pegar qualquer versículo, mas eu peguei esse Salmo 86, verso 98, não tem, né? É Salmo 86. Era Salmo 86 ou Salmo 98. Salmo 86 fala assim, inclina, Senhor, os ouvidos e responde. Você pode dizer, o Senhor inclina os ouvidos para mim e me responde. Eu estou aflito e necessitado. O Senhor preserva a minha alma, pois eu sou piedoso, Tu és o meu Deus. Salva-me, porque eu em Ti confio. Compadece de mim, ó Senhor, pois a Ti clamo de contínuo. O Senhor alega a minha alma, a alma do seu servo, porque a Ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Salmos 98. Ele diz, no Salmo 98, cantai ao Senhor um cântico novo, e você ora, eu canto ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A destra do Senhor e o seu santo braço me alcançaram, me trouxeram a vitória. O Senhor fez notória, conhecida a minha salvação e manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Você ora a palavra em primeira pessoa e você toma posse disso. E você começa a declarar e o teu espírito ele começa a se encher de força e vigor, como é o caso de Davi. Visto esperar que Deus me seja favorável, visto que de dia manifesta o seu favor para comigo, o salmista falando, e continua agindo assim, de modo que ainda tenho de noite a vontade, o desejo de louvá-lo, mesmo no meio da luta, eu vou apresentar as minhas lutas, as minhas misérias diante dele, com mais ousadia.
Eu não vou escolher palavras. Eu vou falar aquilo que está no meu coração. E aí o salmista olha e fala, depois de tudo que ele já disse, ele fala, o Senhor esqueceu de mim? O Senhor não está lembrando do teu servo? Isso é intimidade. Ele não está falando com qualquer um, ele está falando com Deus dos altos céus. Ao esboçar tais queixas, os fiéis não devem entender como se Deus o tivesse rejeitado. Pois se não cremos que estamos sob o seu cuidado e proteção, então é inútil invocá-lo. Nós temos de um lado a confiança, a fé. Mas se você não confia, não adianta você orar. Não adianta. Não adianta você dar demonstrações de não conhecer o Deus que você serve e você continuar orando porque você mesmo não acredita. Você vai entregar o assunto na mão do Senhor e você dá com a mão direita e você puxa com a esquerda para tentar resolver. Você não consegue esperar. Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Se você realmente crê em Deus, confia nele. Entrega seus caminhos a Ele. E o mais Ele fará. Não quer dizer que você vai ficar parado de braço cruzado. Quer dizer que você não vai ficar desesperado. Não vai ficar estressadinho. Não vai ficar batendo porta. Não vai ficar gritando. Você vai confiar em Deus. Confiar em Deus. É a mansidão. É o entendimento da fidelidade. Mas você não assiste a dominical. Como é que você vai entender de mansidão e fidelidade? Estava dormindo? Continua dormindo. O problema não vai dormir, ele vai continuar do seu lado. Vai para a churrascaria. Não acorda. Vai para o parque. Vai andar de bicicleta. Vai fazer uma trilha. Quando você voltar de fazer sua trilha, de você voltar do churrasco, de voltar do lazer, que é o dia do Senhor, sabe o que vai estar te esperando? Na porta, o teu problema. Mas quando seguimos o nosso senso carnal, é assim que nós agimos. Quando você segue o desejo da sua carne, você não busca Deus. Você busca satisfação. Eu mereço. Eu tenho que descansar um pouco. O teu problema vai estar te esperando. Ele não vai ser diluído como água, açúcar na água. Não vai. Pastor, esse problema não some. Você não faz nada. Continua buscando lazer. Continua indo para o videogame. Continua indo para as séries da televisão. Gasta 1, 2 horas. E depois, quando você está no culto, fica com sono. Abrindo a boca. Coçando o olho. Incomodado na cadeira. Mas ir para a televisão. Não, aí eu fico 1 hora, 2 horas. Você entende que parece que o seu problema não é grave o suficiente para você? Tal esquecimento se relaciona tanto à aparência externa, olhos na situação em vez da cruz, quanto à inquietude pela qual os fiéis se sentem atribulados quando olham as coisas pelo prisma da carne. Crendo em Deus, crendo que Deus o ama e que não estará surdo aos seus rogos, você acalma seu coração. Se você continuar dando vazão para sua carne, você vai continuar estressado. Estava ouvindo uma música muito interessante. Qualquer hora dessas eu mando no grupo. Ou coloco na internet. Fala que você pode fazer o que você quiser. É alusão àquele texto de Paulo que fala que tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Você pode ter seu desejo maior, ter um carro do último tipo. Não há problema. Quero mais do que você tem. Mas se isso fosse a meta de vida, Deus, Ele está com você. Você está com Ele? Você consegue entregar o seu problema a Ele? Salmos 91, verso 1 e 2 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Firme. Salmos 42, 10. Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Davi aqui afirma que a tristeza que experimentava provinda das afrontas dos seus inimigos o feria semelhantemente
a seus ossos serem moídos. Mais uma comparação que ele faz. Davi confia em Deus, mas está sofrendo. E ele não está sofrendo porque ele está sendo afligido, e sim porque ele está afastado de Deus. Porque as pessoas estão afrontando o seu Deus. Quando ele vai enfrentar Golias, ele se despoja da armadura de Saul, vai com as pedrinhas dele lá, e aquele grande gigante olha para ele e fala assim: você está pensando que eu sou cachorro para você vir com pedra? Ele olha para o gigante e fala: você vem vem contra mim com espada. Eu vou com você junto com o Senhor dos Exércitos. E a vitória foi dele. Davi aqui afirma que a tristeza que experimentava provinda das afrontas dos seus inimigos o feria semelhante aos seus ossos serem moídos. Pela expressão meus ossos, há uma referência de amargor, da tristeza e aflição. Davi está amargurado, mas confiante. Salmos 32, versos 3 e 4 diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E ele entende que ele tem que falar. Para quem? Para Deus. E Ele que pode te ajudar. Você comentar com o cara do bar, comentar com o cara da rua, falar mal da sua esposa, do seu marido, da sua casa, do seu trabalho, para quem não pode te ajudar, isso chama-se murmuração e é pecado. Fale com pessoas da sua confiança que vão ajudar você a superar isso. E não simplesmente falar por falar. As rodas de bar estão cheias de pessoas desse tipo. As pessoas que cantam aquela música no estilo da sofrência só têm o coração pensado em murmurar e reclamar. A pessoa me abandonou, me largou. Não vai resolver nada. Que confiança é essa que Davi está tendo? Num dia confia, no outro dia confia, não confia. Num dia crê, no outro dia não crê. Nós somos rápidos em julgar as pessoas. Nós somos rápidos em julgar situações. Ao contemplar as lutas do próximo, nós não devemos nos sentir perplexos, como por exemplo o fato de Davi levar a sério demais o desprezo dos seus inimigos. Por que Davi fica tão invocadinho, tão tristinho? Só porque ele não pode ir para a casa do Senhor, porque para ele é importante louvar a Deus. Para Davi o seu problema não era a aflição que ele estava sentindo, não era a perseguição de Saul. Pois de todos os males amargos que poderiam sobrevir sobre ele, nada o afligia mais do que ver os seus inimigos afrontando o seu Deus. E ele não poder fazer nada. E conosco? O que te abala? Estar longe do Senhor te abala? Estar longe da casa do Senhor te abala? Você não ler as Escrituras diariamente te abala? Não. Quando eu estiver na sua idade, Pastor Paulo, eu vou buscar Deus. Será que você chega? Nosso bem material é mais importante do que o nosso bem espiritual? Para muitos é. Gálatas capítulo 5, verso 25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se você se diz cristão, haja como. Mostre para o mundo que você é. Não com crucifixo no peito, nem Bíblia no painel, mas com atitudes. Mostre para as pessoas que realmente é bom servir a Deus. Davi, pois, compara a sua luta a uma espada que penetra até no meio dos ossos e da medula. Como agir? Como que Davi deve agir? As pessoas estão afrontando ele. Ele é um grande guerreiro. Ele não é um qualquer. E ele está com a espada dele. Ele está ouvindo por quê? Por que ele não já... Mateus 5,39 diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E o mundo fala: seu trouxa! E Deus fala: meu filho, você quer o louvor de quem?
De Deus ou do mundo? Olhando para Deus, devemos aprender a tolerar os nossos inimigos com muito mais paciência e a manifestar o mesmo veemente zelo pelo qual Davi aqui se distingue. Como homem, ele sofre na carne as afrontas, mas como filho de Deus, ele busca confiar nele e responder em amor. Salmos 42, verso 11, o último verso desse capítulo 42. Novamente ele fala: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, minha alma, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Essa repetição nos revela que Davi não tinha vencido completamente suas tentações num único confronto maravilhoso. Não é assim que funciona. As nossas lutas, elas vão sendo vencidas, mas a grande guerra, a grande batalha final é só no dia do Senhor. Por isso que você precisa entender que mais do que uma corrida de 100 metros rasos, em que você gasta todo o seu fôlego, você tem que pensar que você vai andar e correr muitos quilômetros. São os quilômetros da vida. Essa repetição nos revela que Davi não tinha vencido completamente as suas tentações num único confronto, ou mediante um único e extraordinário esforço, como se fosse desnecessário para ele entrar novamente no mesmo conflito. É o tempo inteiro. As suas fraquezas você as conhece. É nelas que você tem que se tornar forte, porque é nelas que vão ser os seus conflitos. Pessoas que são iradas, elas têm que vigiar. Pessoas que têm problema com o álcool, não adianta você ir no Alcoólicos Anônimos, porque lá vão te ensinar que você tem que desviar do bar e você tem que realmente fugir dessas tentações. Mas mais do que isso, você tem que ter alguém que te cure interiormente. A motivação para a sua ira, a motivação para a pornografia, a motivação para a bebida, ela tem que ser tratada dentro do coração. A santificação, ela é progressiva, mas ela não é isenta de quedas. Aprenda essa frase. A minha santificação, ela é progressiva, mas não é isenta de quedas. Você cair no seu pecado, na sua tentação, e eu não estou dando este aval para você. Não é aval de Irene. Não é aval, não. Você não tem aval, não tem liberalidade. Essa é boa, hein? Você não tem liberalidade para você fazer o que você quer. Mas se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Por esse exemplo, nós somos admoestados que, embora Satanás, com seus assaltos, às vezes nos sujeita a uma renovação da mesma tribulação, nós não podemos perder o nosso ânimo e apenas confiar em Deus. Pequei de novo, pastor. Faça o que, pastor? Vai para a cruz. Quiser ligar para mim, liga. Confesse o teu pecado. E aí eu vou falar para você, olha, se você defraudou o seu irmão, vai e pede perdão para ele. E depois, sossega e continua caminhando. Não é uma posição simplista, porque é difícil você reconhecer o seu pecado perante Deus e perante os homens. Mas não há outra coisa a ser feita. As pessoas, elas ficam parecendo aquelas vacas, né, que fica mastigando. Não adianta. Errei. Não pode fazer disso uma regra. Não é uma desculpa. Não é um aval. Aval. Não é um aval. Não é um aval. Gostei dessa. Mas não há nada você precisa fazer a não ser você pedir perdão a Deus e pedir perdão ao próximo. E claro, tentar mudar. Porque se você viu que você realmente errou, você tem que mudar o seu comportamento. Tem que lutar cada vez mais contra isso. Fugir dessas situações. Davi poderia, sem qualquer medo, chamar Deus enquanto disciplinava a sua carne. Que coisa boa. Ele podia clamar a Deus enquanto ele olhava para si mesmo e falava assim: por que está batido a minha alma? Sossega, acalma,
Lembra do que Deus já fez por você, alma? Corpo. Lembra? Ele olha adiante e antecipa a alegria com que voltará a cultuar o seu Deus em Sião. A sua luta não é nada perante o que você vai viver perante o Senhor. Aqui na terra, mas muito mais nos céus. Talvez você viva 80 anos, 90 anos. Titia chegou aos 83. Eu tenho 53. Talvez eu viva mais 30 anos, mais 40 anos, não sei. 50, não sei. Mas por mais que eu viva aqui na terra, esse tempo de convivência na terra é nada perante a eternidade. Você vive 100 anos aqui. O primeiro século na eternidade, e vem milênios, e vem eternidade, a eternidade não é nada. 1 Coríntios 2,9 diz: nem olhos viram, nem Paulo, nem Moisés, nem Abraão, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem Daniel, nem Isaías, nem Eliseu ou Ezequiel, nem jamais penetrou em coração humano, no coração de Jeremias, no coração de Tiago, João, nem penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e Ele está falando com você. Você não consegue imaginar, não é uma casa própria, não é um saldo bancário livre de 10, 20 mil reais, não é um carro importado na garagem, não é uma viagem para a Europa, é muito melhor do que isso. No futuro, no lugar da dor e tristeza, haverá uma nova compreensão sobre quem Deus é. Nós vamos ficar tão envergonhados de sermos preocupados com coisas tão pequenas. E eu não estou minimizando a sua dor, nem a sua luta. Eu estou dizendo que perante o que Deus tem para te oferecer é nada. Jó 42,2 diz, 42,5 diz: eu te conhecia só de te ouvir falar. Jó perdeu os seus filhos, perdeu todos os seus bens, perdeu a sua saúde. Chegou ao ponto de ele estar sentado em cima de um monte de cinza, que era uma prática, né, de humilhação, e estava tudo coçando, e ele não tinha quem coçasse. Ele pegou um caquinho de telha, devia ferir, devia sair sangue, os mosquitos deviam ficar ali, devia ser uma coisa horrível. Depois de tudo que ele passou, ele olha para Deus e fala: ah, Deus, eu te conhecia só de ouvir falar mesmo, né? Aquelas lutas e dificuldades, só nada. Agora, os meus olhos, eles te veem. Agora eu conheço você, Deus. Depois da perda dos filhos, depois da perda dos bens, depois da perda da saúde, ele conheceu Deus. Você entende que você está no lucro? Talvez você tenha problema de saúde, mas você tem dinheiro. Você tem dinheiro, mas não tem saúde. Você tem bem, mas não tem um, não tem outro. Jó perdeu tudo. E ele, em certo momento, vê Deus restaurar tudo para ele. E ele olha e fala: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele é a alegria e o deleite dos seus filhos. Ele é digno de louvor daqueles que pedem, daqueles que podem dizer a seu respeito: Deus meu, Deus meu, Deus da minha vida, meu baluarte, minha fortaleza. Você tem que acordar nas manhãs praticando isso, falando: Deus, minha fortaleza. Eu sei que o Senhor já construiu à minha volta muros fortes para as ondas do mar da vida bater e voltar. Você tem que começar a falar isso. Porque você fala e você ouve aquilo que você está falando. Quando você só fica murmurando, os seus ouvidos captam aquilo, aí o seu coração vai ficando murchinho. O pensamento do culto jubiloso no santuário faz da vida aquele suspiro. Ah, que delícia! Que delícia! Para a gente finalizar, só o refrão. Segura nas mãos de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará
Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos, Pai, pela meditação do Salmo 42, que se desenvolveu e se desenrolou, Pai querido, nesses domingos. Pai, que nós possamos colocar os nossos olhos no Senhor, que nós possamos, Pai, olhar para o passado e ver, Pai querido, como nós já avançamos, como já nós fomos abençoados pelo Senhor. Abençoa, Pai querido, a nossa vida, abençoa, Pai, os nossos caminhos, transforma-nos, Pai, à Tua imagem e semelhança. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom Deus. Senhor, em nome de Jesus, quero também agradecer ao Senhor por esse dia em que podemos estar na Tua presença, ouvindo as coisas do Senhor, falando, Pai, das coisas do Senhor, meditando nas coisas do Senhor. Que o Senhor possa, Pai, nos abençoar nesta noite. Que o Senhor possa, Pai, querer abençoar, Pai querido, o dia de amanhã. Que nós possamos ter um dia tranquilo, Pai, abençoado, uma semana tranquila e abençoada. E que na quarta-feira nós possamos nos reunir novamente em oração para rogar por aqueles, Pai, que sofrem e padecem. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, sua noite. Você pode dormir um pouco mais tarde hoje, vá se divertir, come uma comida gostosa e acorde glorificando o nome de Deus.